E aí galera do sexto ano, vamos começar aqui mais uma aulinha nossa, tudo bem? Hoje nós vamos começar o próximo módulo, o módulo 4, tudo bem? E ele vai falar sobre alguns sistemas do nosso corpo. E ele começa falando a respeito sobre o sistema nervoso, tudo bem? Então a gente vai detalhar algumas coisas agora para começar a nossa aulinha. Antes de falar do próprio sistema nervoso em si, eu tenho que começar a falar de uma célula nervosa chamada neurônio. Ela que vai captar e retransmitir os sinais. E que sinais seriam esses? Galera, os mais diversos que vocês podem imaginar. Por exemplo, do jeito que eu estou falando agora, com certeza está sendo recebido e transmitido sinais. Se você, por exemplo, sentir alguém pegando no seu braço, isso daí você está sentindo, tendo essa percepção por conta de sinais de estímulos enviados nas células da sua pele e enviados até o seu sistema nervoso central, por exemplo, para ele traduzir tudo isso e mandar de volta e assim você sentir esses sinais. Então, esses sinais são os mais diversos possíveis, tudo bem? Quem faz isso, principalmente, é o que nós chamamos de neurônio. E o neurônio, como vocês podem ver aí, ele é composto de algumas estruturas. A primeira aí que vocês podem observar é o corpo celular. O que seria esse corpo celular? É onde eu tenho um núcleo da célula, por exemplo, que ele vai comandar e coordenar as funções importantes para manter a sobrevivência da célula. Outra coisa interessante no neurônio é que, por exemplo, você tem diversas células no seu corpo que elas morrem, por exemplo, porém são substituídas imediatamente por outras. E o que é que acontece? O neurônio, quando a gente diz que ele se diferencia, ou seja, quando ele é criado para a sua função, e se por acaso ele morrer, nenhum outro neurônio vai substituir ele. Então eles são células que não fazem divisão celular depois que elas já estão crescidinhas e bonitinhas. A outra parte aí é o que a gente chama de dendritos. Como vocês podem ver aqui, parece esses cílios que ficam na parte desse corpo celular aí, na parte da célula, que ele vai receber certas informações, que ele vai receber esses sinais e retransmitir para o resto da célula, como vocês podem observar aí. Eu tenho um axônio, que é essa cauda aqui, que ele vai pegar essas informações recebidas por do dendrito e repassar por um próximo dendrito de outro neurônio, tudo bem? E por último, a bainha de mielina. Essa bainha de mielina aí, ela vai servir principalmente para conseguir fazer que esse impulso nervoso, esse sinal, seja transmitido de uma melhor forma, tudo bem? Então, ele vai ser transmitido aqui de uma ponta a outra, como vocês podem observar. O nome dessa comunicação entre um neurônio e outro, a gente chama de sinapse, tudo bem? Que acontece bem aqui entre um neurônio e o outro, como vocês podem ver. Acontece entre um axônio e um dendrito de um neurônio anterior e um neurônio posterior, tá bom? E aí é assim que vai acontecer a propagação do impulso nervoso, dessas informações que eu falei para vocês, dessas mensagens que estão transmitidas de um ponto A até chegar em um ponto B. Então, vamos para o próximo. Galera, o sistema nervoso ele vai ser dividido em duas etapas. O que a gente chama de sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Hoje a gente vai ficar só com a questão do sistema nervoso central. Próxima aula a gente começa o sistema nervoso periférico para não ficar muita coisa. Sistema nervoso central ele vai ser dividido em duas partes, que vai ser um encéfalo, que esse encéfalo vai ser subdividido em várias partes, como nós já vamos ver, e a medula espinal, tudo bem? Então eles vão ser divididos nessas duas partezinhas aí, como vocês podem observar. E é justamente o que está em vermelho aí, tudo bem? Então vamos lá, ó. A medula espinal, galera, ela é um fiozinho, tudo bem? Que ele... Desculpa, eu tive que pausar o vídeo, galera. Aconteceu um barulhinho aqui. Então, o que é que acontece? Como eu ia dizendo, a medula espinal, ele é uma espécie de estrutura tubular,
uma espécie de fio mesmo, que fica dentro da coluna vertebral, protegido pelas nossas vértebras, tudo bem? Ela basicamente, a função dela é receber os diversos estímulos que acontecem no nosso corpo, as diversas respostas que acontecem no nosso corpo e mandar para o nosso sistema, para o nosso encéfalo, para ele assim conseguir traduzir essas mensagens que foram enviadas. Então elas recebem esses estímulos de todo o nosso corpo e reenvia para o nosso encéfalo. E algumas vezes respostas motoras rápidas, por exemplo, está relacionada com a medula espinal, tranquilo? Então o que é que acontece? Ela é composta por duas partes, substância branca e substância cinzenta. Essa substância branca é justamente os axônios e os dendritos dos neurônios. E a substância cinzenta são os corpos celulares, tranquilo? Então a principal função da medula espinal é receber esses estímulos que do corpo e reenviar para o nosso cérebro, para o nosso encéfalo, para ele sofrer uma tradução, ou seja, para saber que estímulos seriam esses, para saber que mensagem seria essas e assim poder reenviar para todo o nosso corpo de volta, dependendo do estímulo que for. Tranquilo, galera? E como eu disse, também responsável por algumas respostas rápidas do nosso corpo, tudo bem? Então, próximo aí. E que respostas rápidas seriam essas? Por exemplo, é feito um teste muito comum, que é um teste do martelinho no joelho, onde bate o martelinho no joelho e o nosso pé automaticamente ele dá um impulsozinho assim. Também tem outros, por exemplo, quando nós encostamos em algo quente ou algo muito frio, imediatamente nós tiramos a mão para evitar danos maiores, tá bom? Então, galera, o próximo aí é o encéfalo. Como vocês podem ver, ele tem várias subdivisões: cérebro, tronco encefálico, cerebelo e por aí vai. A questão do cérebro seria o telencéfalo, né? O telencéfalo é popularmente conhecido como cérebro. Ele é dividido em dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o direito. Se vocês pegarem uma foto de um cérebro aí, vocês vão ver que bem no meio dele tem uma espécie de linha, tudo bem? Que é dividido esses dois hemisférios aí. E o cérebro, o telencéfalo, ele tem diversas funções importantíssimas no nosso corpo, como a questão das emoções, a questão da própria consciência, a questão ler, escrever, falar, enfim, diversas funções. Se a gente for citar todas as funções do nosso telencéfalo, memória, a gente vai passar o dia aqui. Então, são diversas as funções do nosso telencéfalo e algumas ainda nem descobertas ainda, né? O diencéfalo, ele vai ser dividido basicamente em três partes: o tálamo, o hipotálamo e a glândula pineal, tudo bem? O tálamo, ele vai receber diversos impulsos nervosos do nosso corpo e vai retransmitir eles, de diversas partes do encéfalo, e vai retransmitir eles para os locais certos, por assim dizer. Tranquilo? O hipotálamo, ele é muito importante na questão de diversas coisas do nosso corpo. Por exemplo, como a questão do nosso sistema endócrino, que é relacionado a glândulas e hormônios. Então ele controla uma outra glândula que a gente chama de hipófise, que é a glândula mãe do nosso corpo. Ele está relacionado à questão da saciedade de sede, fome, tudo bem? Questão urinária, enfim, são diversas funções do hipotálamo, tranquilo? E a glândula pineal é relacionado com o hormônio melatonina, que ele é relacionado com o sono, tranquilo? E aí eu tenho o tronco encefálico, que ele é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Vamos lá nessa ordenzinha aí. O mesencéfalo, ele vai coordenar os movimentos da cabeça e do tronco, tudo bem? Ele também vai estar relacionado com a questão de respostas a certos estímulos visuais e tanto auditivos. A ponte, como o próprio nome está dizendo, ela vai ligar algumas partes do encéfalo também, tudo bem? Comunicando, tendo uma comunicação entre elas. Ela também
vai estar relacionado à questão do controle da respiração, por exemplo, auxiliando no controle da respiração. E por último, o bulbo, que ele é uma continuação da medula espinal, tudo bem? Nele vai acontecer, por exemplo, a questão de algumas funções básicas, como o controle dos batimentos cardíacos, tá bom? E por último, o celebelo. Eu espero que vocês estão entendendo as cores direitinho aí, onde é cada um mencionado, tá bom? O cerebelo é essa região aqui mais embaixo, que ele vai estar relacionado com o equilíbrio do nosso corpo, muitas vezes relacionado ao tônus muscular. Então, tudo isso daí foi a questão do encéfalo e do sistema nervoso central. Próxima aula, a gente vê a questão do sistema nervoso periférico. Até mais, galera!